Então, boa noite a todos. Gostaria de me apresentar. O meu nome é Sharon Oliveira, eu sou nutricionista, trabalho já com a nutrição há 5 anos. Nesses 5 anos, o principal público que eu tive no meu consultório, por procura de atendimentos, são as pessoas com o objetivo de emagrecer. Vou dizer que a cada, digamos, 100 pessoas, 95 tem esse foco para perda de peso. Então, é algo bem complexo, algo que tem muita informação, muitas pessoas procuram isso. Então, a gente vai aprender um pouquinho sobre como os óleos essenciais podem sim ser uma alternativa natural e segura para ajudar nesse processo. Então, quando a gente fala da obesidade, do excesso de peso, da gordura em excesso, a gente não está falando aqui sobre padrão de beleza, sobre o que é bonito, o que não é bonito, a gente não está favorecendo nada, né? A intenção aqui é falar do que impacta diretamente na nossa saúde. E fato é que a obesidade, ela é considerada uma doença crônica, não transmissível, que é uma doença que a gente não passa para outras pessoas, mas que acaba acarretando em muitos problemas para a nossa saúde em geral. Por ser muito comum, né, a obesidade, infelizmente, ela é considerada uma pandemia a nível global. Então, a obesidade, ela não é brincadeira, realmente ela é uma doença. Aqui no Brasil, nós temos mais de 27 milhões de pessoas que são consideradas obesas. E se a gente juntar os obesos com as pessoas que estão em sobrepeso, esse número ele chega a 75 milhões. É muita gente. Levando em consideração que a população total do Brasil, né, segundo os últimos dados, é de 209 milhões, esse é um número bem expressivo de pessoas acima do peso. Então, é um assunto que a gente tem que dar atenção. O que o excesso de peso ele pode causar, além dos problemas estéticos? Ele pode ser um precursor para hipertensão, doenças cardiovasculares, a diabetes tipo 2, artrose, pedra na vesícula, artrite, cansaço, refluxo esofágico, tumores de intestino e de vesícula, redução da autoestima, depressão, apneia do sono, redução da testosterona nos homens e redução do libido nos homens também, e irregularidade menstrual e infertilidade nas mulheres. Então, tudo isso pode sim acontecer em uma pessoa por conta do peso em excesso que ela está carregando. Não vou dizer que essas situações que eu falei aqui têm como única causa o excesso de peso, mas sim que o excesso de peso pode favorecer o aparecimento desses outros problemas. Então, cada pessoa ela tem um biotipo diferente, né? Nessa questão do peso, a gente conta muito com a questão da individualidade genética. Tem pessoas que vão ter muita facilidade para ganhar peso e outras não tanto. Então, nós temos mais ou menos 3 tipos de biotipos, né, entre as pessoas. Então, nós temos o indivíduo que ele é considerado endomorfo, que é aquela pessoa que tem muita facilidade para ganhar peso, é aquele que diz que toma água e engorda, que a gente sabe que não é verdade, né? Mas enfim, ele realmente tem uma facilidade maior devido à sensibilidade ao hormônio da insulina. Tem o indivíduo mesomorfo, que ele tem facilidade para ganhar massa muscular, e tem o ectomorfo, que é aquele magrinho que pode comer e acaba não ganhando peso. Quando eu falo de saúde, eu vou me preocupar com todos esses 3 biotipos aqui. Eu não vou me preocupar apenas com o endomorfo. Porque o ectomorfo, às vezes, ele não vê o impacto da alimentação dele no peso, mas acaba se alimentando muito mal e tendo outras consequências bioquímicas. Então, independente do biotipo que nós temos, a gente tem que ter a consciência que não é o peso somente que vai dizer como está a nossa condição de saúde. Então, não quer dizer que o magrinho é saudável, que o gordinho não é saudável, não é isso. Mas a gente tem que buscar todo um equilíbrio em todas as coisas. Tem alguns tipos de gordura também que a gente consegue ver nas pessoas. Tem as pessoas que acumulam mais gordura na região do quadril. São pessoas que têm os ombros finos, têm uma cintura fina e abaixo da cintura já começa a acumular gordura, formando aquele formato da pera. Então, seria gordura tipo pera, gordura periférica. E tem aquelas pessoas que acumulam a gordura mais na região logo abaixo do peito já começa a aumentar. Então, essa gordura é tipo maçã. Geralmente, ela é mais comum nos homens. E a gordura tipo pera é mais comum nas mulheres. Não é uma regra. Geralmente, é assim que acontece. As duas são perigosas, porém, a gordura tipo maçã, que é essa com a gordura mais na região central,
ela é uma gordura ainda mais perigosa, que a gente tem que ter mais atenção, porque essa gordura está em volta ali dos nossos órgãos vitais. Como que eu sei como que tá a minha situação, né, perante a balança, se eu tô obesa, se eu não tô? Então tem um cálculo bem simples, que é o IMC. O IMC a gente faz dividindo o nosso peso pelo valor da nossa altura ao quadrado. Então, indivíduo ali, eu vou compartilhar experiências com informações confidenciais, né? Eu tenho 62 quilos, então eu divido pela minha altura, que é 1,66 m ao quadrado. Aí eu vou ter o meu IMC. Então, cada um pode fazer o seu, né? Agora ou depois, para verificar como é que está a sua situação. Então, se esse número der menos do que 18, quer dizer que você está com um peso abaixo do adequado, considerado, né? Lembrando que cada indivíduo tem a sua peculiaridade, ou então uma pessoa ela pode ser muito saudável e ter menos do que ter esse IMC abaixo de 18, né? Mas, de maneira geral, é esse cálculo que a gente usa para classificar o peso. Então, se esse número deu entre 18 e 24,9, você está em eutrofia, que é o peso considerado adequado. Você está em sobrepeso quando esse número está de 25 até 29,9. E passando de 30, então já está em obesidade. Temos obesidade grau 1, obesidade grau 2 e obesidade grau 3. A obesidade grau 3 é aquela com obesidade severa ou obesidade mórbida. Então, aqui a gente pode fazer um cálculo rapidinho, né? Não precisa contar, não precisa colocar no chat nem nada, para ver como é que está a tua situação. Lembrando que não é só esse cálculo, né? É importante você ter um profissional para te acompanhar também. Falando sobre emagrecimento agora, tá? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai falar de emagrecimento, porque a gente tem que levar algumas coisas em consideração. Primeiro, que método milagroso e duradouro não existe. Método milagroso até existe, mas método duradouro não tem como. Não tem uma pílula mágica, não tem um medicamento e nem um óleo essencial que vai fazer você ficar magro a vida inteira se você não fizer a sua parte. Tudo que a gente fala em questão de emagrecimento é para contribuir para esse processo. Então, o que eu vou falar aqui hoje, desculpa se alguém ficou decepcionado, mas eu não vou prometer um óleo que vai emagrecer você da noite para o dia, isso vai durar a vida inteira e você vai poder comer o que você quiser. Não é assim. Mas aqui a gente vai ter um suporte maravilhoso para isso. O emagrecimento ele é um processo. Às vezes as pessoas elas levam anos acumulando um determinado peso e um tempo muito curto elas querem que aquele peso suma. Não tem como. Você ficou ali, às vezes, 5, 10, 20 anos acumulando peso e em um mês, 2 meses você quer ter um resultado. Não é assim que funciona, né? O corpo, ele tem algumas regras de funcionamento. Começa essa época, né? Começa a ficar um pouquinho mais calor, o verão tá chegando, as pessoas querem milagre, né? Querem realmente uma coisa rápida. Mas isso não acaba não sendo duradouro. As pessoas geralmente que estão no processo de emagrecer, geralmente não é o primeiro processo que elas passaram. Isso a gente tem que tomar muito cuidado também. Então, se a pessoa já fez alguma coisa para emagrecer e não conseguiu, ela pode estar trazendo uma frustração também, como bagagem. A gente tem que tomar cuidado com isso. O emagrecimento ele também envolve a matemática, nós temos que gastar mais do que a gente consome. E também tem muitos aspectos físicos, aspectos emocionais, que infelizmente a gente não come apenas quando a gente está com fome, a gente come por diversas situações, a gente come quando está feliz, quando está triste, quando está frustrado, tudo a gente acaba levando para a mesa, né? Levando essas emoções para a mesa. E aspectos sociais também que envolvem, né? Cultura, família, o ambiente que a pessoa está. E o mais importante é que o emagrecimento ele tem que ser uma decisão pessoal. Não adianta o marido querer que a esposa emagreça, não adianta a mãe querer que a filha emagreça se a pessoa que precisa passar por esse processo não está disposta. Então, isso é bem importante. Quando a gente fica falando para uma pessoa que ela tem que emagrecer, que ela tem que emagrecer, que ela tem que emagrecer, aquilo pode estar afetando a autoestima dela, em vez de ajudar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente for tratar uma pessoa, conversar com uma pessoa que está passando por esse processo. Já tive experiências no consultório de pessoas que vieram empurradas, né, por outras e o tratamento não foi satisfatório. E quando essas mesmas pessoas voltaram em um outro momento já decididas, a conversa foi totalmente diferente. Então, se a pessoa não quer emagrecer, não está disposta, a gente tem que respeitar, alertar, enfim, né? Ela sabe dos perigos, ela sabe que ela está gorda, ela tem espelho, mas a gente tem que tomar cuidado. Se ela não quer, vai chegar um momento que ela vai tomar a decisão pessoal dela.
Aqui tem uma pirâmide dos alimentos que ela mostra para nós o que a gente tem que fazer mais e o que a gente tem que fazer menos quando a gente busca uma vida mais saudável. Então, na base tem que ter atividade física e água, depois os alimentos integrais, gorduras boas, depois as frutas e os legumes, depois as proteínas, e lá em cima, né, aquelas coisas que a gente gosta e a gente pode comer com equilíbrio, né, mas em uma quantidade menor da nossa rotina. Então, falando dos óleos, eles são líquidos extremamente potentes, que são extraídos, então, das plantas, de diversas partes de cada planta. Então, nesse óleo essencial, tem... Tinha caído minha conexão aqui, desculpa. Vocês estão me ouvindo novamente? Alguém só me dá um ok para mim continuar? Sim, normal. Tá, beleza. Então, nesse óleo essencial, a gente tem o aroma característico de cada planta e também as propriedades terapêuticas dela, de uma maneira bem concentrada e bem potente. Então, esses óleos a gente pode utilizar de maneira tópica, que é quando a gente aplica na nossa pele. A gente pode utilizar de maneira aromática, que a gente vai inalar eles e trabalhar a nossa questão emocional. E esses da doTERRA a gente pode também tomar. A gente pode usar de maneira interna. Os óleos, eles são parte das terapias holísticas, que são as terapias que tratam o ser humano como um todo. Então, quando uma pessoa ela vem emagrecer, ela não é apenas um corpo que está com uma gordura em excesso. Ela é uma pessoa que ela tem gostos, ela tem autoestima, ela tem sentimentos, ela tem frustrações, ela tem sonhos. Então, os óleos essenciais, eles vão trabalhar tudo isso, vão trabalhar o físico e também o emocional. Por isso, para o emagrecimento, eles são bem importantes. Então, a aromática, quando a gente quer trabalhar o nosso emocional, então eu posso inalar através da minha mão ou através de um difusor. O tópico é quando eu passo na minha pele, mas para tratar questões de gordura localizada, aqui nesse contexto, né, que estamos falando do emagrecimento. E quando os óleos têm o CPTG, que é o caso da doTERRA, a gente pode utilizar eles internamente, podemos tomar. Então, gostaria de começar a falar dos óleos que eu separei para a gente começar hoje. Só lembrando que cada corpo, ele funciona de uma maneira. Então, eu trouxe várias opções aqui e você vai ter que encontrar o óleo que melhor vai ter um resultado em você. Para isso, você vai precisar testar de maneiras diferentes e óleos diferentes também. Então, eu trouxe várias sugestões para agradar todas as pessoas. Então, o primeiro óleo para isso é o óleo de limão. Então, o limão, ele tem o limão siciliano, tem o limão Tahiti e também tem o capim-limão. Eles são diferentes, mas algumas propriedades eles têm em comum. Então, eles são ótimos para desintoxicação, para melhorar a questão da circulação, para reduzir edemas. Geralmente, as pessoas com excesso de peso, elas têm muita retenção de líquido, então o limão vai secar, né, essa parte. Controle do apetite, ele também é um antioxidante, desengordurante e ele também acelera o metabolismo. Então, tudo que uma pessoa precisa, né, quando ela está querendo perder peso. Então, quanto que a pessoa ela vai tomar, né? Ela pode começar com uma gotinha 3 vezes por dia. É difícil montar um protocolo para todo mundo, né, que eu não conheço cada um de vocês, mas uma gotinha 3 vezes por dia geralmente dá bem certo. Se você quiser utilizar ele no difusor também durante seu dia, vai ajudar também a trabalhar a questão de ansiedade, de ânimo, de autoestima. E você pode aplicar na pele topicamente também para ajudar a reduzir a gordura localizada. Só lembrando que todas as frutas cítricas, o limão e as outras que eu vou falar aqui, elas têm que ter muito cuidado com a exposição ao sol. Se você passou na pele, você não pode expor essa região ao sol para você não ficar com manchas. Então, o limão é um dos óleos mais acessíveis que nós temos, tem diversas funções, e uma delas, então, é ajudar no controle do peso. Depois nós temos o de tangerina, que também é um cítrico maravilhoso. O óleo de tangerina é o óleo da alegria, o óleo da autoestima. Então, muitas pessoas, às vezes, acabam ficando mais mal-humoradas, né, quando começam a fazer uma dieta. Então, a tangerina vai te dar esse ânimo que você precisa. Ela também é antioxidante, trabalha muito a questão de ansiedade. Ela é muito boa para a questão digestiva. Então, se você tem desconforto digestivo, experimente usar a tangerina. Ela libera sentimentos de bloqueio, de desconfiança em si mesmo.
As pessoas, às vezes, elas, como eu falei, elas já passaram por um processo de emagrecimento, então elas têm dúvida que elas vão conseguir fazer isso de novo. Então, a tangerina vai ajudar nessa questão também. Ela tem uma característica muito legal, que ela faz a quebra da gordura, que é a lipólise. Então, olha que legal, a gente não quer mais a gordura, então a tangerina vai potencializar esse processo. Então, a gente pode aplicar tanto topicamente e tanto internamente também. Às vezes a pessoa ela não tem um sobrepeso, mas tem aquela gordurinha lá que incomoda, né? Cada um sabe onde tem. Então, pode aplicar tangerina ali, de preferência à noite, para não expor ao sol. Ela ajuda na questão também de edema, celulite e gordura localizada. Também a indicação é para tomar uma gota 3 vezes por dia. E intercalando, né, com outros óleos e aumentar aos pouquinhos a dose. Então, também pode usar topicamente, aromaticamente e internamente. Não subestimem o poder da inalação nesse processo de emagrecimento, tá? Eu já vi muitas pessoas que conseguiram reduzir peso usando o difusor. Então, coloquem ali o difusor perto de vocês, que ele vai trabalhando as questões que vocês precisam para a questão da queima de gordura e perda de peso. Um que eu gosto muito é o grapefruit também, que é o toranja. O toranja, ele age muito no metabolismo da glicose, que é o açúcar no sangue, né? O vulgo açúcar no sangue. Então, a toranja, ela também é muito boa para a questão do controle do apetite e da compulsão alimentar. Às vezes, a pessoa, ela come por esporte, ela come por passatempo, né? E ela não está realmente com fome, não está realmente precisando se alimentar. Ou ela está descontando algum outro sentimento na comida. Então, a toranja, ela vai ajudar nesse sentido. Você vai tomar e você vai pensar em outras coisas além da comida no seu dia a dia, né? Quando vê, você vai comer apenas o que você precisa. Ela melhora muito a circulação e a vontade de comer doce. Vontade de comer doce, acho que muitas pessoas sofrem, mesmo as que não têm excesso de peso. A toranja, ela também ajuda a acelerar o metabolismo, facilita a queima de gordura, tem ação diurética também antioxidante e evita a retenção do líquido e a celulite. Então, a gente também pode aplicar na nossa pele para celulite e tomar que o aspecto melhora bastante, é bem visível quando usa e quando não usa. A toranja também ajuda a melhorar o humor e deixa o nosso metabolismo mais saudável. Então, novamente, começa ali com uma gotinha 3 vezes por dia, você vai gostar. Ela tem um sabor bem gostoso. A gente pode deixar na nossa garrafinha de vidro e tomando durante o dia. Um outro óleo muito legal é o óleo de peppermint, né? Nosso queridinho peppermint, que é o de hortelã-pimenta. Então, ele age muito na questão emocional que o emagrecimento exige. Então, ele trabalha na questão da ansiedade. Ele também é um termogênico e vasodilatador. Além disso, ele melhora a respiração, melhora a função digestiva também, melhora a dor de cabeça, ajuda a regular, dá um suporte ali para a tireoide, que é bem importante também quando a gente fala de emagrecimento, a gente tem que ver se pode ser um problema hormonal naquela pessoa que está prejudicando ela. Melhora a concentração, ajuda a baixar a febre e estimula a circulação. E ele é energizante e revigorante. É difícil alguém ficar triste usando o peppermint. Ele é muito gostoso, melhora o astral de qualquer pessoa. Esse óleo aqui tem que ter um cuidado muito grande com quem é hipertenso. Todos os termogênicos, o peppermint e os demais que eu for falando também, eles têm essa característica de aumentar a pressão arterial. Então, se a pessoa já tem a pressão arterial aumentada, esse é um óleo que não é o ideal para ela. Então, para quem pode tomar, né? Quem não é hipertenso. Então, pode começar também com uma gotinha 3 vezes por dia, intercalar e usar topicamente, aromaticamente e internamente. Eu ouvi uma dica, né, de uma pessoa próxima, que quando ela tem vontade de comer doce ou de comer em excesso, ela coloca uma gotinha do peppermint embaixo da língua. E a vontade, ela se mascara muito bem. Um outro óleo muito legal é o gengibre. O gengibre, muito antes de eu conhecer os óleos essenciais, eu sempre indicava para os pacientes colocarem na água para potencializar o emagrecimento. Claro, né, não é só botar uma aguinha no gengibre na água e não fazer mais nada, mas dentro de um processo ele pode ajudar bastante. Então, o gengibre também é termogênico, ele é detox, as pessoas adoram colocar no suco verde, ele é digestivo, ele equilibra também a glicose, é um anti-inflamatório, um estimulante e ajuda muito no equilíbrio emocional também. Então, novamente, esse óleo aqui, os hipertensos têm que ter cuidado,
não é a melhor opção para quem tem a pressão alta. Então, procure uma outra opção, os óleos cítricos, que não vai ter problema. Então, começa também com uma gotinha 3 vezes por dia. Esse aqui, todos os óleos, a indicação deles é não tomar em jejum. O ideal deles, até para a questão da absorção, é tomar já com alguma coisa no estômago. Mas, em especial, esse aqui, se tomar ele puro, pode dar um desconforto gástrico. Então, eu recomendo sempre tomar junto com algum outro alimento. Então, usem no difusor também, topicamente, para circulação, diluído, né, quando for usar topicamente, e usar internamente. Eu gosto de usar ele na cápsula, eu acho mais tranquilo de estar ingerindo ele. Depois temos os óleos da canela, que é o cássia e o cinnamon. Os dois, eles têm um cheirinho bem reconfortante. A canela ajuda muito a disfarçar o sabor doce também. Então, se você gosta muito de doce, tu pode acrescentar canela nos seus alimentos, nas frutas, que vão dar... a canela vai te ajudar a ter essa sensação do doce dos alimentos. Então, a canela, ela acelera o metabolismo, é termogênica, ela é desintoxicante, ajuda muito no equilíbrio da glicose. Ela é carminativa. Carminativa, então, é uma propriedade que ajuda a eliminar os gases. É antimicrobiana, antiviral, antifúngica. Ela aumenta o libido também. Para pessoas que têm diabetes, glicose elevada, ela é um suporte fantástico para gripes e resfriados, para redução do colesterol, aumentar o fluxo sanguíneo, antisséptica, antioxidante, antifúngica, antiviral e afrodisíaca também. Isso aqui é a diferença de uma para outra, né? Da cássia para a cinnamon. Então, as duas têm propriedades bem parecidas, né? E podem ser bem eficazes para a questão da perda de peso também. Essa aqui, cuidado redobrado para os hipertensos, né? Que parece que ela coloca fogo mesmo no metabolismo. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Para quem é hipertenso, então, não utiliza canela. E quem não for hipertenso, para utilizar canela, ela é um óleo que não pode ser utilizada pura. Então, a canela tem que ser sempre diluída, tanto para passar na pele, quanto para ingerir. Então, eu já fiz a experiência, né, de utilizar ela pura e é bem desconfortável. Então, usem ela sempre diluída e reforcem isso para as pessoas quando elas adquirirem um desses óleos, que elas têm que usar sempre diluídos. Um outro óleo que eu gosto muito é o Zengest, que ele é um blend para digestão. Ele contém gengibre, erva doce, coentro, peppermint, entre outros óleos. Então, ele ajuda também nessa questão da redução do peso e da melhora da digestão. Muitas pessoas, elas têm a digestão lenta, acabam ficando com a região abdominal mais inchada, e o Zengest, ele vai ajudar muito nesse processo. Então, qualquer questão intestinal que você tenha, qualquer desconforto gástrico, a nível de sistema digestivo inteiro, esse Zengest, ele é maravilhoso. Eu gosto muito de indicar ele para tomar depois das refeições principais, ali do almoço e da janta, para melhorar a digestão e também para dar uma acelerada no metabolismo. É um óleo que eu gosto bastante. Depois nós temos, então, o nosso mix, né, próprio para controle de peso, que é o Smart Sasse. Então, se você conhecer uma pessoa que eu quero perder peso, que óleo tu me indica? O primeiro que eu indico é o Smart Sasse, porque ele é um combo. Olha, dentro dele a gente tem o grapefruit, que é maravilhoso para compulsão alimentar, o limão siciliano, que vai fazer desintoxicação, a canela, o gengibre e o peppermint, que são termogênicos e vão ajudar o metabolismo a funcionar de uma maneira bem mais acelerada. Então, tudo isso aqui tem dentro do Smart Sasse. Agora, temos que cuidar para indicar ele para pessoas com hipertensão também. Não pode. Se a pessoa tem hipertensão, eu indico o grapefruit, o limão, os outros que não vai ter perigo. Eu não quero que ninguém perca peso tendo ali um aumento da pressão arterial, né? Não é o nosso objetivo prejudicar ninguém. Então, o Smart Sasse, em geral, ele controla o apetite e a compulsão alimentar, reduz a vontade de comer doces. Então, se tem algum momento do dia que você sente mais vontade de comer doce, às vezes é depois do almoço, às vezes é de noite, usa uma gotinha nesse horário para você ficar mais tranquilo. Melhora muito a circulação e a questão do colesterol. Às vezes as pessoas com excesso de peso já têm outras situações juntas. Controle da glicose, redução da celulite. Ela é um ótimo apoio para o sistema linfático. Ele também melhora muito a digestão. Ele ajuda na questão da ansiedade, da fadiga mental. Então, ele vai te deixar mais alerta, mais tranquilo, com mais energia.
É um óleo que a gente pode usar também nos transtornos alimentares, para já tratar o emocional da pessoa que está afetada com esse transtorno. Ela também é um calmante, né? Não é um óleo que vai fazer você dormir. Pelo contrário, eu indico não usar muito perto do horário de dormir, senão pode atrapalhar o sono sim. Tem vários componentes que são mais estimulantes. Mas é um óleo que vai te deixar mais tranquilo, né? Então, esse aqui é muito legal para colocar no difusor também. Se você pode ficar perto do seu difusor, aproveita essa oportunidade. Toma ele pelo menos uma gotinha 3 vezes por dia. Aí você pode tomar ele com água, pode colocar embaixo da língua, pode adequar o melhor horário para você também. Mas é importante tomar. Esse aqui ele é bem, bem legal mesmo, né? Eu tenho o resultado da minha irmã, que acho que muitas pessoas conhecem, a Stephanie. Ela... Deixa eu ver aqui onde é. Aqui. Ela utilizou o Smart Insights e foi o meu primeiro caso de sucesso, né? Com o Smart Insights. Foi muito impactante a mudança que ela teve. Então, essa foto foi tirada em janeiro do ano passado, essa primeira foto. E essa segunda foto foi tirada em abril do mesmo ano. Então, é impactante, eu sei, mas realmente foi o que aconteceu com ela, né? Um resultado real próximo de mim que eu pude ver com meus próprios olhos. Então, ela já ia na nutricionista, que não era eu, né? Vocês sabem que santo de casa às vezes não faz milagre. E ela já fazia o exercício dela, só que às vezes falhava, não tinha aquela motivação. Tinha o problema da compulsão alimentar e da vontade de comer doces excessiva, que era difícil dela controlar. E então, olha, ele conseguiu dar suporte para ela. Ela me disse que ela se sentia dona dela mesma, que ela podia escolher o que ela queria comer e o alimento não era mais forte que ela. Então, o Smart Sasse é fantástico. Agora, se a pessoa tem pressão alta, indiquem primeiro o grapefruit. A minha dica é essa. Porque se a primeira experiência dela já for ruim, ela já se sentir mal, né, sentir a pressão aumentando, ela vai ter muito receio de usar os óleos depois. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Um outro óleo que está em todos os kits, né, é o On Guard. O On Guard, então, ele é o óleo da proteção, mas na composição dele nós temos a laranja, o cravo, a canela, o alecrim. Então, ele vai ser muito legal para controlar a glicose. Então, diabéticos, pré-diabéticos vão se beneficiar muito com o On Guard. A canela também é termogênica junto com o cravo, então aqui vai ser fantástica essa duplinha. Ele é antioxidante e ele faz um papel de proteção e regulação hormonal também. Às vezes o problema dessa pessoa que está querendo emagrecer pode ser hormonal. Ela pode comer direitinho, pode fazer atividade física, mas pode ter algum descontrole na questão ou da tireoide ou de algum hormônio dela. Então o On Guard ele pode dar esse suporte também. E um outro óleo que eu acredito que a maioria que nunca pensou em usar ele para emagrecer é o DDR Prime. Então, o DDR Prime, ele é aquele regulador, né, do nosso organismo de maneira geral. A gente gosta muito de usar nas crianças. Ele desenvolve muito a questão cognitiva. Mas, se você está tendo dificuldade para perder peso, já experimentou outros óleos, experimenta usar aqui o DDR Prime. Ele vai fazer toda uma melhora na função do sistema endócrino e da tireoide. Então, se o seu problema for ali, ele já vai corrigindo. Se o seu problema for em outro lugar, ele tem um poder que ele consegue resolver quase todos os nossos problemas, né? Então, o DDR Prime pode ser incluído, sim, na rotina de quem está querendo perder peso. Esse aqui eu acho que a maioria não sabia que podia utilizar. Eu aprendi há pouco tempo e quis compartilhar com vocês também. Queria deixar aqui uma receitinha para tratar celulite e gordura localizada. Às vezes a pessoa pode não ter um excesso de peso, mas isso pode incomodar ela também. E dificilmente alguém que esteja com excesso de peso não vai ter celulite. Não vou dizer que é todos, mas a maioria das pessoas, das mulheres, né, com excesso de peso, elas acabam acumulando mais celulite. Então, para celulite, a gente precisa colocar uma atividade física, né, assim como para perda de peso, ter uma alimentação equilibrada, fazer uma desintoxicação, usar anti-inflamatórios, porque a celulite é uma gordura inflamada. Basicamente é isso, uma gordura inflamada. Precisamos melhorar a circulação e colocar alimentos de baixo índice glicêmico. Então, eu coloquei algumas sugestões de óleos que vocês podem utilizar aqui. Quando forem, não precisa colocar todos esses óleos. Escolha no máximo 5 óleos desses para fazer o seu próprio creme. Então, você vai pegar 50 gramas de um creme base ou 30 ml de um óleo carreador, como o óleo de coco. Então, você vai escolher 5 desses óleos aqui no máximo. Escolhe os que você tem em casa para começar. E coloca de 3 a 5 gotinhas, né?
bota 10 gotinhas de cada um deles ali no seu creminho e vai passando, né? Prioritariamente à noite. É uma hora do dia boa, né, para fazer um efeito melhor, sem expor a região ao sol. Ou você pode usar internamente também de 3 a 5 gotas ao dia em água. Essas 5 gotas ou 3 gotas não precisa ser em um momento só. Os óleos, eles até fazem um efeito e são mais seguros quando a gente usa uma gotinha mais vezes ao dia, em mais horários. Então, para tratamento de celulite, então podemos usar esses óleos aqui. Novamente, o verão está chegando, é uma ótima oportunidade para a gente compartilhar essa solução natural com as pessoas. Então, relembrando, né, para a questão do emagrecimento bem sucedido, emagrecimento que vai durar, que a pessoa vai conseguir manter mais tempo. Então, é muito importante uma atividade física, muito importante mesmo. Eu não sou educadora física, mas eu sempre estimulo as pessoas a procurarem para procurar o melhor exercício para ela. Alimentação adequada, né, gente? Eu falo que quando a gente usa os óleos essenciais, a gente tem que ter uma coerência. Às vezes a pessoa quer usar o óleo essencial e não fazer mais nada. E ela vai dizer que o óleo não funciona, vai ficar frustrada. Mas, por exemplo, se eu quero emagrecer e vou usar os óleos para emagrecer, eu tenho que ter uma alimentação compatível com isso. Assim como se eu quero ter um efeito melhor para melhorar o meu sono, eu não posso utilizar um óleo de lavanda, por exemplo, junto com um energético, que aí vai ter um efeito oposto, né? Não vai combinar. Então, é bem importante ter uma coerência, tomar os outros cuidados e usar os óleos como um suporte. E lembrando que é sempre importante procurar um especialista para fazer os exames, ver como é que vocês estão, como os marcadores estão, e também para ver se a questão hormonal ela está adequada. Às vezes você está lá fazendo todo um planejamento, todo um esforço, e o problema, na verdade, é algo hormonal que você não pode controlar, né, sem um especialista. Então, isso é bem, bem importante. Queria relembrar que a doTERRA, além de todos os benefícios que traz para a nossa saúde física e emocional, também tem vários projetos sociais ao redor do mundo. Então, quando nós estamos utilizando os óleos essenciais, estamos cuidando da nossa saúde, da nossa estética, e também estamos ajudando várias pessoas a terem uma qualidade de vida melhor. Então, queria agradecer a participação de vocês nessa live. Queria aqui deixar meu contato, minhas redes sociais, e finalizar com essa frase que eu gosto muito, acredito muito nela, que para cada enfermidade humana existe uma planta na natureza capaz de tratá-lo. Só precisamos reaprender como. Então, eu sou muito feliz por trabalhar com esses óleos, por conhecer essa solução natural. Sou muito feliz por poder compartilhar com outras pessoas. Realmente, eu acho que tudo que o nosso corpo precisa, nós podemos encontrar na natureza. E, inclusive, para essa questão do emagrecimento, né? Que é algo que é bem desafiador. O mundo inteiro pesquisa coisas todos os dias para procurar maneiras de ajudar as pessoas a emagrecerem. E nós temos soluções naturais nas nossas mãos. Então, temos que aproveitá-las. Então, queria finalizar aqui minha apresentação. Agradecer novamente a presença de vocês. E agora, então, eu fico disponível para dúvidas e para esclarecimentos.